A gente traz aqui agora o secretário Sidnei, que é o secretário da Indústria, Comércio e Serviços aqui de Camaquã, para que nos ajude a entender um pouquinho mais o processo. O Rodrigo Vicente está comigo também aqui no programa, uma vez de que parte dessa documentação aí o Rodrigo levantou, mas eu inicio primeiro com o Sidnei, agradecendo a tua presença aqui. Muito bom dia, Sidnei. Bom dia, Fábio, Rodrigo, aos que nos ouvem. Então, eu achei que, uma vez que foi citado meu nome naquela matéria, eu teria... Para nós é uma alegria te trazer aqui, viu? Tá. Até é bom isso aí, Sidnei. Tá. Então, assim, eu vou dividir em duas etapas, eu quero ser breve e objetivo para que a população que talvez não saiba o que ocorreu, ela fique sabendo, e a gente tem que ter toda a lucidez e a lucidez de poder explicar o que a gente faz lá. Ente público, né, Sidnei? Exatamente. Tem essa obrigação, é isso aí. Tá. Então, em primeiro lugar, a primeira etapa é a seguinte: como é que surgiu a possível venda desse terreno? Foi levantada a ideia de que a FUBRA, tá, uma grande empresa, inclusive patrocinadora aqui de vocês. Tá? Mas em primeiro lugar, isso não interfere em nada na nossa conduta jornalística. Eu só estou comentando. Né? Tá. Então, assim, a FUBRA levantou a hipótese de investir em outro ramo de atividade, tá? Que seria o recebimento e armazenagem de grãos, certo? Ok. Aí nós sugerimos a eles, já que já estão instalados no Distrito Industrial, que talvez pudesse ser no prolongamento do terreno deles lá no Horto. Existe o Horto lá e que ficaria para eles um CNPJ somente. Seria atravessar a rua e ficaria com aquela área. Bom, a ideia avançou, os diretores, inclusive o próprio presidente da FUBRA esteve em visita aqui, nós tivemos 2 vezes lá, convidando e colocando a potencialidade do município, aquela coisa toda. Seu Benício, acompanhado de alguns diretores, estiveram aqui, gostaram da área. E a coisa foi andando. Claro que teve o processo da pandemia que retardou muita coisa, mas nunca parou de andar esse processo. No momento em que foi dada a ideia de que seria um ótimo lugar, que a gente poderia avançar, o senhor prefeito me autorizou, e eu, como secretário da Indústria e Comércio, eu fui atrás de buscar uma solução. Ali dentro do Horto, hoje encontra-se uma agroindústria, tá? Que é da agricultura familiar, que produz conservas, geleias, enfim, movimenta a agricultura familiar. O que fazer com aquela empresa lá? Porque a gente não pode simplesmente desocupar sem ter para onde colocar. Sim. Aí eu fui atrás de alguma solução. A gente chegou a criar 2 ou 3 soluções, oportunidades, e não foi bem aceito. Aí a terceira eu sugeri para o senhor prefeito que a gente vendesse, então, porque recurso a gente não dispunha para esse tipo de construção, uma faixa do terreno ali onde se encontra o berçário. Na verdade, é uma faixa, porque são 30 metros por 94, conforme está na matéria. Sim. O que tornaria isso viável? Porque duplicar o berçário, nesse momento, não teria sentido. Tá? A área está lá, pode até vocês estiveram lá tirando fotos, ela é mato e aquilo ali não estaria nem dentro do plano de ampliar o distrito, o berçário. Mas ela já foi deixada reservada para isso, gente. Mas esse era o perfil dessa área quando foi deixada ali, né? Exatamente. Mas então hoje não há mais interesse do município em ampliar o berçário. Não. Como não se tinha outra área para colocar esse pessoal da agroindústria, eu sugeri que vendesse uma tira do terreno, 30 metros por 94, é uma tira, para poder então com esse recurso construir atrás do berçário uma nova agroindústria, um prédio novo, né, que não interferiria e que seria relocada essa agroindústria familiar. Estaria resolvendo o problema, então, da FUBRA, a agroindústria, e aí mais uma possibilidade que foi a venda desse terreno para mais uma indústria de esquadrias metálicas. Quer dizer, nós estaríamos resolvendo 3 problemas. Primeiro, um investimento de quase 30 milhões, que seria a FUBRA. Só para deixar muito claro, que não ficou claro, secretário, me desculpe se eu não interpretei errado. O que a empresa citada agora, a FUBRA, tem de vantagem em a prefeitura vender essa área para
para esses empresários da Esquadrias? Porque os assuntos parecem se misturando e eles não aqui, então, tecnicamente, eles caminham distintos, em caminhos distintos. Eu vou explicar novamente, então, para o senhor. Sim, tá? por favor. Existe dentro do horto da prefeitura uma agroindústria. Nós não podemos simplesmente tirar o pessoal de lá, certo? Para que eles fiquem lá não é possível. Dentro de qual área, secretário? Do horto florestal. Que seria que é os fundos da... Exato, é nos fundos da FUBRA. Né? Certo, tá. Então, assim, lá tem esse prédio que está a agroindústria. Ok. Para que a FUBRA venha se instalar, um investimento de quase 30 milhões, segundo informado por eles mesmos, nós precisamos dar um jeito nessa agroindústria. Certo. Então, a solução encontrada foi vender alguma coisa do distrito, a área disponível, que seria essa. Só tem essa área no distrito, secretário? O resto é particular, né? E as áreas apresentadas pela prefeitura depois que entrou esse projeto agora em julho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois eu entro nesse sentido. Até porque isso aqui é uma coisa imediata e já está andando. Eu tenho que resolver esse problema. Eu não posso contar com o futuro. Teve algum contato prévio da prefeitura com esses empresários para que se solucionasse esse problema, como o senhor está explicando? Quais empresários o senhor se refere? Eu me refiro à JJ Fabricação de Esquadrias de Metal Limitada. Eu vou só concluir essa primeira etapa aqui. Tudo bem, é que o senhor falou que buscou alternativas, e aí me parece que uma destas seria estes veja bem. Eu acho que a gente tem que caminhar na sequência, porque se a gente atropelar... Tá, então na linha do tempo, vamos lá, na linha do tempo. Porque senão o pessoal não vai entender. Claro, na linha do tempo. Quando que houve... A ideia foi aceita pelo prefeito, eu fui atrás de tentar vender. Em que mês, secretário, isso? As datas, assim, tá tudo aí no processo. Não. Aqui no processo trata apenas da JJ. Então, assim, foi no mês retrasado. Bom, eu precisava... Mês retrasado, mês passado foi... Mês de junho, retrasado foi abril. Então, assim, eu fui atrás de tentar negociar com alguém que tivesse interesse. No quê? Uma faixa de terreno, aliás, que é 30 metros por 94, que dentro do distrito industrial, para uma empresa, uma indústria, até dificuldades de logística tem. Por quê? Um terreno, e eu não estou atuando, mas sou corretor de imóveis, e aí me cabe entender disso. O que vale em qualquer terreno é a frente, é a entrada. Imagina o seguinte, mas aí não é problema meu, é problema de quem está interessado e quem comprou. Sim, mas... Só concluir. Tá. Aí fui atrás. Primeira coisa que eu fiz, e aqui depois eu vou entrar nesse detalhe, perguntar se juridicamente o executivo pode ou não procurar algum interessado. Por quê? Porque trata-se de ano eleitoral. Sim. Então eu preciso enviar um documento, um memorando para o setor jurídico, para a procuradoria, me dizendo, olha, pode porque é venda, não é doação. Sim, o senhor quer saber se podia divulgar isso. Se eu podia entrar em contato com algum futuro empresário que pudesse o senhor entrou aqui de manhã dizendo que precisaria da transparência. O senhor divulgou que estaria vendendo essa área a público, assim, para os empresários em Camaquã ou de fora? Empresários, com uma área boa. Veja bem, não é uma licitação. Tá? É uma área que a gente disponibilizou. Mas poderia, né, secretário? Poderia ser divulgado. Poderia ter essa previsão, não, mas a poderia coisa licitar, foi tão rápida e por isso eu venho dizer. Por que o senhor acredita que foi rápida essa venda, secretário? Porque eu acho que as coisas andam quando não tem documento. Não. Por que o senhor acha que a venda foi, o senhor considerou lá rápida? Pois é. Aí o senhor acha que o valor não seria o motivo pelo que essa venda foi rápida? Aí fomos atrás da procura de algum empresário que quisesse investir lá. Ele precisaria, no mínimo, dar um valor para nós construir essa casa aqui para poder ocupar ela com a agroindústria, certo? Tá. Que nós não temos recursos. Bom, na época, o meu colega Abner, ele era secretário da Agricultura, eu até comentei com ele, vem cá, tu não sabe de alguém que queira daqui a pouco? Porque é berçário, aquela coisa toda, está dentro da agricultura, daqui a pouco uma empresa do agronegócio. Aí diz ele, olha, o meu sócio parece que quer ampliar um outro setor que eu não estou afim, mas ele está procurando terreno. E a coisa evoluiu de uma forma rápida. De que eles haviam interesse, realmente não estavam encontrando. Por que eles não estavam encontrando? Porque dentro do perímetro urbano não é permitido colocar uma indústria de esquadrias metálicas, certo? Mas a empresa foi aberta com esse perfil, né? A empresa, logo que ele demonstrou interesse, eles abriram uma outra empresa, JJ, me parece, com endereço fiscal na 7 de setembro. Evidente que lá não pode ter, então tinha o endereço fiscal. Para que eles pudessem já ir atrás de recursos financeiros, eles precisam ter um CNPJ, e foi criado lá. Outra coisa que eu quero dizer também, Fábio,
se a documentação estiver correta e tu quiser abrir uma empresa, dependendo do ramo dela, tu sai com ela aberta num dia, em 24 horas. Não, quanto a isso não tem problema. Não, me Entendeu? parece que a Então, empresa... assim, ó, aqui não, ficou parece claro que- que a empresa foi aberta justamente para esse negócio, né? Alguma dúvida com relação Não, agora ficou é muito dúvida, claro que não houve dúvida, secretário. Não é dúvida. Não, só Fábio, tá- se me permite, não ficou claro, não houve dúvida. Me ficou muito claro que, na verdade, o que aconteceu aqui foi uma informação privilegiada. O senhor passou uma informação para um colega secretário que buscou dentro do seu, Mas eu do não seu preciso, vínculo. eu não Dentro do seu preciso. vínculo. Me desculpe, só para concluir. Sim, O senhor afirmou O senhor tá que houve confirmando. informação privilegiada. Não, na verdade, assim, ó, eu encontrei um empresário. Não, o senhor afirmou que houve informação ao privilegiada. Abner, o senhor disse- Exatamente. Que era Mas colega de ele- prefeitura. Mas ele Abner, é um empresário. Me e não foi ele consegue que um comprou. empresário. Casualmente, a empresa que está vindo é do sócio do Abner. Não, mas não tem O nada a senhor ver que com nos ele. afirmou isso, não fomos nós. Onde é que aparece o nome? Eu nem tinha tratado sobre essa informação onde privilegiada. onde é que aparece o nome do ex-secretário Abner Dilma? amigo. Embora ele possa comprar, né, Fábio? Não. Ele pode comprar o que ele quiser. Todas as Esse redes secretário. sociais ele é considerado como Não, mas sócio ele, da Fábio, empresa. o ex-secretário não nega em hipótese Pra mim- alguma isso, que ele pra é mim, sócio, ele o não, que ele já aparece- esclareceu a parte dele. Pra mim, o o que secretário aparece- que acabou de afirmar que passou para o colega secretário à época uma informação privilegiada sobre a venda da Não área é de uma interesse. informação privilegiada, é uma informação pública. O terreno é público. Se fosse público, acho que o Mas eu público não deveria posso pegar saber. e botar na rádio uma coisa que já está resolvida. Mas não estava resolvido, o senhor buscava um Eu empresário. perguntei para ele se ele sabia de alguém e ele disse, repito, que o sócio dele tinha interesse. Pronto, tá resolvido o problema. Aí eu vou chegar e botar na rádio, já está resolvido o problema, divulgar Olha, uma coisa que Fábio, já eu tá me resolvida. desculpa, eu acredito que aqui o parecer que o secretário se refere, exatamente. ele é de 13 de março. Antes, inclusive, da concepção da empresa. E não há problema aqui em abrir a empresa nova. Agora o secretário afirma que ele passou essa informação privilegiada para um então colega que Não, ainda veja era bem, secretário. Eu acho que, assim como a matéria ela está, de certa forma, induzindo alguma coisa, o senhor está dizendo que eu passei uma informação... O senhor disse, Não, o senhor disse. Eu perguntei a ele, assim como perguntaria para qualquer outro cidadão. E por se que não haveria- o fez? Mas olha, é E uma por que coisa- não o fez? Porque aconteceu e foi simplesmente... Me interessa. Mas- É a mesma coisa, Fábio, me desculpe. Tu tem um carro para vender, tu apareceu primeiro na tua frente, não vai vender? Diz, não, Mas é é que que na coisa mas é coisa pública, não funciona secretário, dessa é coisa- maneira, ainda não, mais não, com não. valores subsidiados. senhor secretário. falou- mas não falou veja aí- bem, o terreno do Distrito Industrial, qualquer lote lá, ele é público e qualquer um pode comprar. Eu não preciso divulgar. Agora, esse outro assunto que eu quero falar com os senhores é uma nova área industrial que qualquer cidadão pode comprar, desde que tenha documentação. Não, mas nós estamos Só que ela falando- chegou, não, essa nós nova estamos- área nós foi estamos falando- disponibilizada publicamente, agora, Não, recentemente. e ainda nem é. Ela nem está disponível Mas para vender. a prefeitura já disponível pra fazer um cadastro. já divulgou, mandou matéria para cá. Mas esta outra área não teve esse mesmo trato. Não Por é qual nada, motivo que não teve? Nada a ver uma coisa com a outra. E veja bem, a urgência nesse assunto aqui, desde que tudo esteja de acordo com a lei, ela é muito importante, tendo em vista que no momento que aprovar o projeto, que protocolar o projeto da FUBRA, eu tenho que ter resolvido isso aqui. Eu tenho que ter resolvido essa questão. Secretário, entendeu? me permite. Vocês Sim, fizeram vocês não eram da sua secretaria, mas o secretário Abner, na época, como secretário da Agricultura, ele tomou uma decisão fantástica, boa para a prefeitura e boa para os produtores rurais, e deslocaram a feira do produtor para um prédio rapidamente e que melhorou a situação. Quer dizer, uma agroindústria no meio do distrito, onde os produtores têm que fazer lá, e eu conheço bem o processo aí, rapidamente o senhor resolve relocando essa agroindústria para qualquer prédio que tenha disposição em Camaquã. Não é bem assim. Olha. Não é bem assim. Não. Bom, Fábio, eu não vou meter nesse detalhe. É, Eu me eu atenho acho que aqui no esse detalhe. detalhe tá fugindo. Eu me Mas atenho, vamos lá, então. Fábio. Vamos nos documentos. Eu me Os atenho ao documentos. detalhe que o secretário trouxe aqui, que eu fiquei surpreso com a informação que ele trouxe. Mas qual é a sua surpresa, amigo? A minha Não surpresa, sei secretário, qual é a eu vou sua ser surpresa. reticente. O senhor afirmou que que não tornou público, queria vender uma área, falou para um colega secretário que tinha um sócio que tinha interesse na área. O senhor falou isso para mim, na verdade, mas foi uma informação privilegiada isso- para uma área pública. Não, Posso mas eu não ter alguma ilegalidade nisso? Não estou afirmando que tem ilegalidade nisso. Agora estou afirmando que houve sim uma informação privilegiada. Tu contou para mim que tem apenas para mim, enquanto secretário, isso deveria ser publicizado se o município tem interesse em vender. Se fosse pro Paulo dos Anzóis lá, teria algum problema? O Paulo dos Anzóis estaria na secretaria? Teria acesso Naquele direto com o tempo- senhor? Não, mas... Eu não sei quem é o Paulo dos Anzóis, estou só mas tratando não. hipoteticamente, tá, Fábio? Não existe. Mas nós estamos falando de uma área secretário nobre comprando. do secretário. Não, mas não é... Não, são Mas, Fábio, indiferente se era nobre ou não, uma área pública. é uma área pública. É uma área pública É uma que ela área pertence à prefeitura É e foi evidente. vendida. Tá, agora deixa eu voltar então. Foi aprovado pela Câmara Vamos ontem voltar essa aos venda. documentos então. Como é que o senhor avalia a condição de conceder uma área pública para uma empresa sem história? Certo. Sem história, porque essa empresa não tem história nenhuma.
Essa empresa foi aberta dia 6 de abril. O que aparece para mim lá é um CNPJ com sócios, tá? Toda documentação que está no processo tem as negativas exigidas pelo lei. Mas eu não tenho atividade nenhuma. Fábio, eu quero meter dados, então. Eu quero meter justamente esses documentos. Como é que eu Estes documentos que o secretário cita, um destes documentos é o plano de negócio. E no plano de negócio diz que a empresa atua desde 2017, quando, na verdade, a própria empresa afirma que foi aberta em 6 de abril de 2020. O amigo, eu acho que não... Ou eles fizeram mal, ou não. Ou o senhor não avaliou esse item. Não, mas veja bem, tudo que foi feito aqui, pessoal. Mas está escrito ali, né? Não, mas veja bem, a empresa, segundo o próprio secretário teve aqui, disse, não é dele. Ele, inclusive, abriu mão... Eu não estou falando do secretário. Não, mas não estou falando... Estou falando do secretário. Estou falando de... Essa empresa é outra. Mas o senhor está concedendo... O senhor, como secretário, está concedendo uma área pública... Não, eu não estou concedendo. Não, quem concedeu foi a Câmara, A Câmara voltou. Não, para uma empresa sem história nenhuma. Não tem problema nenhum. A história dela é o que vai fazer. Fábio, olha só, a área pública, Fábio, ela pode ser para instalação ou ampliação. Ela pode. Ela pode. Só que a empresa alega que é para uma ampliação. Quando, na verdade, deveria ser para uma instalação. Isso que está dizendo lá, o IGAN trata sobre isso lá no parecer dele para a Câmara. Se fosse uma ampliação, teria que ser no mesmo nome daquela empresa que já existe. Mas exato, o nosso entendimento é esse também. Mas e não foi. Então não é uma ampliação, certo? Mas quem trata com ampliação é a própria documentação apresentada pela empresa. A documentação deles, para mim, não... Mas não é requisito, secretário. O CNPJ novo que foi criado é uma nova empresa. Não é ampliação. Mas o senhor leu ou a gente trata dos dados que tem no documento, ou a gente trata sobre os dados que foi apresentado no processo, ou a gente trata de forma olha aqui, ó, sem os dados. Com os dados, a empresa diz que abriu em 2017. Sim. E os mesmos dados diz que abriu em abril de 2020. Qual é o CNPJ o que a gente tem que considerar? 2017? Qual é o CNPJ que Secretário, eu estou apenas me atendo a dados. O que o senhor também deveria se ater. Está no processo. Mas no processo está dizendo que foi aberto. Tá ali? O que está no documento, para mim, é uma empresa chamada JJ. Tá, mas está ali no... Sim, mas eu tenho que ver o que é JJ. Histórico. E abriu em 2020, certo? Item segundo do plano de negócio protocolado. A empresa iniciou suas atividades em 10 de junho de 2017, sendo uma empresa nova Camaquã. Está ali no documento, não foi nós que inventamos? Não deveria pedir um ajuste, então? Vamos, secretário, vamos ser técnicos apenas. Não deveria ter voltado, o processo não ter andado, porque deveria parar aqui e pedir, olha, tem uma divergência. Não, mas não é uma divergência. Ué? Não é uma divergência. Gente, olha aqui, ó, existe uma empresa com CNPJ tal, tá fabricando. Nós não podemos misturar as empresas, secretário. Eles criaram uma outra empresa. Mas o senhor mistura e não mistura. Mistura e separa quando o senhor mistura quando interessa e não mistura quando não interessa. Como assim? Eu não estou entendendo. O senhor mistura que ela tem história. Aí depois só não mistura porque é um CNPJ novo. A empresa anterior tem um sócio oculto. Mas eu não estou me atendo a sócios ocultos ou não. Eu estou me atendo oculto que ele não está novo sócio da empresa que é, eu não me lembro agora. Não, eu acho assim, secretário, me desculpe, assim, essa divergência, ela deveria ter sido analisada em algum momento no processo e deveria ter sido a correção. Não, mas a divergência... Não cabe uma correção no processo? A divergência caberia, de vocês, né? A divergência não, desculpe, a divergência é pública. Para mim tá tudo ok. Bom, tanto é que vocês aprovaram, obviamente. Quem notou a divergência foi só a gente realmente. Veja bem. Pela matéria, agora concluindo a etapa 1, sim, que eu por favor, propus, para dizer por que da venda do terreno, né? Sim. Para poder fazer andar um projeto de... Aliás, 3 soluções. Um projeto grande, a realocação dessa agroindústria e um novo empreendimento, que é uma indústria de esquadrias metálicas. Bom, agora vamos ter aqui a matéria que foi divulgada. Sim. Que diz o seguinte: agilidade surpreendeu pela agilidade dos negócios. A agilidade vai depender da documentação. Lá na prefeitura, se tudo estiver correto, anda, porque nenhum funcionário público ou servidor tem interesse de deixar nada na gaveta. Pelo contrário. Agora, nós não podemos resolver problemas que vêm independente de nós. Um inventário não depende de nós. Uma procuração não depende de nós. Faltando documento, a legislação diz que tem que parar. E aí não é a prefeitura que está parando. É falta de documento, é falta de assinatura, é algum problema qualquer. É alguma divergência nos documentos apresentados. E aí, como veio tudo, agilidade foi feita dentro da lei e nós precisamos agilizar, porque a qualquer momento a FUBRA vem e diz, estamos chegando, cadê a parte de vocês aí?
Mas, ô, secretário, me desculpa. Eu também acho, Fábio. Me desculpa, mas aí o senhor está querendo validar um negócio. O senhor está como usando outro. a FUBRA como escudo para esse negócio. Não cabe, não cola. Não cole, olha, por favor. Aqui, em momento algum, é citado o nome de uma terceira empresa. As pessoas não estão. As pessoas querem gerar emprego. Uhum. Agora, há um interessante desse assunto. Sim. O senhor chega a um ponto de quase. Um ponto não, o senhor confessa que o senhor informou ao seu colega Abner Dilma que o sócio do Abner tinha interesse, e aí, desse interesse, abre-se a empresa e em 110 dias da abertura da empresa. Sim. A Câmara de Vereadores aprova o processo. Tá, mas qual é o problema que tem? Para mim tem um problema, secretário. Qual é o problema que tem nisso? Existem divergências aqui que deveriam ser, pelo menos, eu volto a dizer, não há, eu tenho certeza, Fábio, que essa empresa vai atuar e vai de fato prosperar e vai gerar empregos, é o que se quer. Mas eu acho agora, que teve dois pontos aí que chamou atenção. Um, agora o senhor me trouxe esse ponto que o senhor me trouxe seria? De ter dado essa informação privilegiada para um colega secretário. Foi o senhor que está usando esse Não, o senhor falou. Um outro ponto foi que o senhor disse: se toda a documentação está correta, anda rápido. Olha, para mim aqui tem essa divergência. A empresa traz um dado aqui que não é consistente. E eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu tenho que respeitar não é opinião, secretário. É uma opinião. Não é uma opinião. Olha aqui, se há um dado que não é verdadeiro, ele deveria ter voltado. Tá, o que mais tem na matéria? Vamos fazer o seguinte, pegue na matéria então. O que tem de errado na matéria? Não tem nada de errado. Aqui tem uma acusação. Aqui tem uma acusação. Qual a acusação, secretário? A prefeitura pretende vender a área nobre do Distrito Industrial para o sócio desse secretário. Aí vem as dúvidas aqui. Só me diz uma coisa, a prefeitura não pretendia vender? Agora, ela fez projeto de lei para quê? Veja bem. Quem fez o projeto de lei número 38 de 2020? Eu não sou da área de publicidade nem de jornalismo, mas uma matéria, o título dela dá a entender uma série de coisas. E eu entendi aqui. Eu sou responsável pelo que eu escrevi, secretário, não pelo que o senhor entendeu. Não, eu sou responsável por tudo que eu escrevi aí, não pelo que o senhor entendeu. Tá, mas qual é o problema que tá aí? O problema é que, olha bem a matéria aqui, ó. Não tem mentira Ao nisso? invés de... Mas o que tem a ver o ex-secretário com isso aqui? Olha, o senhor acabou de trazer esse dado. Está gravado. Mas não é ele que está comprando, seu Fábio. Mas alguém disse que ele está... Só para me ater. Olha a diferença da matéria. Agora, como é que o senhor leia, por favor, secretário. Vender área para nova empresa. Mas como é que o sócio dele descobriu isso? O sócio dele é diferente. Tá, mas como é que o sócio tudo bem, dele... Fábio, deixa eu fazer a correlação aqui. Deixa eu fazer só a correlação aqui, porque o secretário trouxe que... O secretário está misturando o ex-secretário. O ex-secretário... O ex-secretário é sim, vocês, né? olha só. O senhor disse aqui. Fábio, por favor, deixa eu voltar aqui num detalhe. Ontem o secretário se pronunciou na emissora e ele deixou claro. Ele não negou em momento algum que é sócio do empresário que pretende investir. Em momento algum. Em outra empresa. A matéria trata... Sim, prefeitura pretende vender área nobre do Distrito Industrial para sócio de ex-secretário. Tem aqui algum equívoco? Ele é sócio de quem? De quem é que é sócio? De um ex-secretário. Então não há equívoco, secretário. Tá. Essa venda desse terreno aí não é para o Abner, vamos deixar bem claro. E nem está escrito na matéria que é isso. E nem está escrito na matéria que é isso. E o ex-secretário já clareou isso. Inclusive consta aqui na matéria o nome dessa empresa que não tem nada a ver com o assunto. Flores e Dilma Limitada, que não tem nada a ver com o assunto. Está aqui na matéria. O sócio da JJ... O Abner é sócio dessa aí. Mas não dessa JJ, gente. Não da JJ. É outra empresa. Fábio, tá bueno. Vamos lá, secretário. Qual é o outro ponto que o senhor diverge? Inclusive, tanto é que, agora eu li aqui, o ex-secretário não está oficialmente do quadro societário da empresa. Vocês estão dizendo isso também? Sim, é isso. Na verdade, quem nos disse foi a Receita Federal. Pois é, mas eu digo também, porque quando abriram a empresa lá, não aparece o nome dele. Quem então afirma, ele não é sócio. Vocês afirmam aqui. Secretário, o senhor suprimiu... Ele não é sócio. O senhor suprimiu uma parte importante. O ex-secretário não está oficialmente no quadro societário da empresa, mas se apresenta como sócio proprietário, conforme seu perfil nas redes sociais e manifestações públicas. Inclusive, o secretário não negou isso ontem. Ele não negou isso ontem, secretário. Eu não tenho as redes públicas, tá? Essas fake e... Não é fake. Não, a matéria está tratando fatos verdadeiros, ele confirmou. Ele afirmou que era sócio. Olha aqui, ó. Outra coisa. Até porque jamais ele não faria, Fábio, porque ele já publicamente, já em diversos momentos, se colocou como tal. Então tá só endossando que não tem absolutamente nada de irregular no negócio. Bom, não, eu fiquei surpreso apenas com a sua afirmação da informação privilegiada para o colega. Essa informação, o privilegiado é de sua autoria e sua responsabilidade. É o senhor que colocou isso. O senhor disse que antes de, ainda quando secretário, o senhor informou para ele quando pretendia vender essa área.
A informação privilegiada ou não, repito, é da sua autoria. A informação, sim, partiu de mim para ele, porque é um negócio que eu precisava fazer andar. Ok. Para mim já serve essa afirmação. Está resolvido. O documento já tratava da autorização do imóvel para a empresa. Então, tal. Vamos ver outra coisa aqui. Aqui tem a proposta de fazer uma correção. Não tem juros? Tem juros, sim. Tá? No que vai ser negociado, tem juros. Qual o valor, secretário? Total? R$200 mil. O valor total do imóvel. Sendo que existem 4 avaliações de profissionais com Cresci devidamente Só voltar ali com a questão dos juros, que eles fazem uma proposta aqui. Concluir? Sim, por favor. Então, são 4 avaliações de imóvel de 4 Cresci que estão lá, devidamente registrados e autorizados profissionais. Não é invenção de ninguém. Estão anexos no processo. Certo. Nós estamos dizendo que esse pessoal, então, não entende de avaliação? Secretário? Está avaliado. Aí eu te pergunto, mas por em momento algum dizendo... a emissora disse que não. A emissora em momento algum coloca em xeque. Então, mas a emissora faz uma rápida pesquisa na internet e encontra em meio quilômetro de distância, em 400 metros, 500 metros, uma área para 1,5 milhão. Verdadeiro o que vocês disseram aqui, claro, mas induz que tem alguma coisa errada, porque essa área aqui que o senhor está se referindo... Essa área é subsidiada, secretário. Essa área é subsidiada. Essa área aqui é do proprietário do imóvel. Não é do distrito nem do governo. E 1,5 milhão que vocês colocaram aqui, ó, só para deixar bem para a população o que é. Aqui tem um imóvel de 800 metros quadrados. E onde é que a emissora sonegou essa informação, secretário? Olha só. Ela está escrita na matéria? Está aqui na matéria. Então está aí na matéria, não sonegamos. Pois é, então assim, ó, deixa eu explicar. 800 metros quadrados significa, se a gente pegar o cubo de R$1.000 o metro, 800 mil só no prédio que está ali. Tá. E os 700 mil? Os 700 mil o senhor está dizendo, ou o site está dizendo, ou não sei onde é que pegaram, é o que ele pretende. Fornecido pelo um Cresci também. Não, eu procurei o de Google. Google, área, vender. Tá, olha aqui, ó. Para quem não conhece, um imóvel, vamos supor, seu Fábio, que o senhor queira vender aqui esse imóvel aqui. Ele tem 3 valores, tá? Sim. Um é o que o senhor pede, outro que o mercado vai apontar, o mercado imobiliário, e outro que o senhor vai receber, que seria uma proposta. Por menor que fosse, ainda vai ter um choro, porque eu trabalho nisso. Se o senhor tiver ideia de vender o imóvel, estando tudo legalizado, o senhor vai pedir o que achar que deve pedir. O mercado vai lhe apontar um valor de mercado por profissionais. E o senhor vai receber uma proposta abaixo, talvez, do mercado, embora, mesmo que seja muito barato, ainda vai receber uma proposta inferior. Que aí vai depender se o senhor quer ou não quer negociar. Esse é o mercado imobiliário. Então, isso aqui, para mim, não me serve. Tá. Essa avaliação aqui, porque tendenciosamente acha que um terreno lá é 1,5 milhão e nós estamos vendendo um terreno por 200 mil. Olha, a prefeitura vendeu o terreno por quanto? Foi aprovado ontem, 200 mil reais. 200 mil. A outra área está vendendo por quanto? 1,5 milhão. Não, mas e tem benfeitorias. Mas não é da prefeitura. Okay, não, só que parece que eu estou trazendo um dado mentiroso. Não, mas não é da prefeitura, aquele imóvel é particular. Ele com certeza, para uma área particular, ele não pagaria 200 mil. 5 milhões. E tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Tanto a prefeitura pode vender, como tem a 364/2002 que pode doar. Sim, e eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Enquanto muita gente ficava discutindo, e com todo direito, eu fiquei trabalhando. E tenho mais 3 projetos grandes que a gente vai... O senhor sabe quanto é que a FUBRA pagou por aquela área do lado ali? Qual área? A área onde a FUBRA está instalada. Eu não sei, a área é particular, né? Privada, comprou. O senhor como funcional da área de... falando agora como profissional da área de... assim? Não. Eu confesso que não. Eu não posso estar inteirado de todos os negócios. Que tamanho tem aquela área da FUBRA ali? Deve ter uns bons hectares ali, né? Só para o senhor ter uma ideia... 13 hectares, vamos botar? Só para o senhor ter uma ideia... Eu só fiquei em dúvida de uma coisa, secretário. Desculpa, só retornando. Na proposta de aquisição do imóvel, a empresa fala que vai dar 60% de entrada na assinatura, que seria 120 mil. E o saldo, ele seria em 50 parcelas iguais e consecutivas de 1.600. Sim. Não daria o total de 200 mil? Não, então tem alguma coisa errada. Não sei, tem que dar o total de 200 mil. O total da proposta é essa, né? Mas dá o total de 200 mil, que o senhor disse que como não tinha... E os 120 mil, e esses 120 mil, a ideia é colocar dentro do imóvel para construir. Que nós não temos recursos, né, para esse tipo de... Não, mas assim, o que a gente tem que ficar claro aqui, secretário, é que temos certeza de que a empresa, muito provável, que vai prosperar muito, vai gerar de fato os empregos. Tenho certeza que
esse dinheiro utilizado na compra vá ser utilizado também para algo muito benéfico. O que apenas a matéria traz foi, de fato, esta agilidade que o senhor disse que não é anormal. E na coisa pública, infelizmente, né, quando algo tramita rápido, ele sim chama atenção, principalmente por detalhes como o que o senhor próprio mesmo disse. Isso avançou, o senhor conseguiu rapidamente achar um empresário para investir nessa área e, né, ocupar este espaço. Tanto é que foi aprovado, obviamente, ontem para a Câmara, porque tem este entendimento. O que a gente trouxe na matéria foram estes detalhes, de que a empresa afirma estar fazendo uma ampliação que iniciou em 2017, porém o CNPJ trata de abril de 2020. São essas divergências, secretário. Essas divergências aí... E que estão no documento, são documental. Quando aparece uma empresa para abrir lá na junta comercial, lá na secretaria, nós vamos nos ater somente ao documento que é apresentado, sem pôr em dúvida se o camarada tem dinheiro para montar, se ele tem algum sócio clandestino, se ele é laranja. Para nós não tem essa. E essa documentação apresentada além do CNPJ não interessa para a Então, só um pouquinho, para abrir a empresa. Não, mas estou falando da prefeitura. Abrir a empresa está tudo regular, a empresa está regular. Tem negativas da empresa. Agora, se ele tem dinheiro ou não tem, se ele vai conseguir os 850 mil conforme consta no processo para fazer o prédio, bom, aí não é com a prefeitura. Não, nem foi questionado. E outra coisa aqui, isso aí não outra é nossa coisa alçada também que é de suma importância. Numa venda pública dessa, dentro da escritura já diz que tem uma cláusula de reversão de 1 ano. Se ele não tiver, passa de novo para o município o terreno. Quer dizer, tem mais coisa. Se compromete em se instalar em 6 meses. A gente sabe que para uma obra 6 meses é um prazo muito curto. Esse prazo não será cumprido no seu entendimento, secretário? Ou não precisa cumprir esse prazo? Veja bem, olha aqui. Como é que funciona? Até para nós entendermos as cláusulas de reversão. O prédio que eles apresentaram no processo é um prédio bem simples, é um prédio pré-moldado, né? Que em 1 mês eu acho que está erguido. Tanto é que vocês se passarem ali e verem nesse novo mercado que está se instalando em Camaquã, está quase pronto. Isso aí não é um problema hoje, tá? É mais barato e mais rápido do que qualquer outra obra, certo? No caso, por exemplo, de haver algum atraso na obra, é evidente que a gente não vai chegar e dizer: aqui, terminou o teu prazo, vai embora daqui. O prazo é 1 ano, então. Nós queremos incentivar, nós queremos trazer desenvolvimento. A população quer qualidade de vida, a população quer ver Camaquã subindo, Camaquã desenvolvendo. Eu concordo, nós estamos em pleno acordo, secretário, não nada contra isso. Mas veja bem, o senhor disse uma coisa, eu entendi outra. O senhor tem razão e eu tenho razão. Eu entendi de que essa matéria aqui, ela foi no mínimo, suscitando ou colocando em dúvida se haveria uma coisa que do meu vocabulário não faz parte, que é maracutaia. No meu vocabulário não faz parte. Bom, por quê? Porque todos os indícios aqui levam a crer que houve alguma coisa irregular. Eu não entendi uma coisa, secretário. O senhor faz essa afirmação, mas o senhor não contestou nenhuma informação que tem aqui na matéria. Por quê? Qual o senhor não contestou. Por que está errado na matéria? Não está errado. Só está dizendo mas que então, talvez o Executivo, a Secretaria da Indústria e Comércio, a Administração, a Procuradoria do município e também o Legislativo, a Câmara de Vereadores, fizeram algo ilícito. Gente, o que é isso? Nós estamos lá, pessoal. Secretário. Povo, população de Camaquã, trabalhando, somos todos homens de boa fé, de boa índole. Não teria problema nenhum. Eu tenho que vir aqui a público dizer uma coisa que lá dentro da prefeitura, com o prefeito Ivo, não existe esse tipo de coisa. E nós, homens também, que trabalhamos lá, não tem, nem passa pela nossa cabeça fazer uma coisa dessa. A matéria sugere, não estou dizendo que estão... Secretário, a matéria traz fatos, todos baseados no próprio documento que é público, que está no site, está disponível. Tanto é que está tudo correto, que foi aprovado na Câmara. Nós estamos aqui julgando que até a Câmara de Vereadores... Não, quem está... Só um pouquinho, só voltar outra assim, eu volto a dizer, a gente é responsável por tudo que a gente escreve, secretário, não pela sua interpretação, como o senhor mesmo me afirmou há pouco. E assim como os senhores acharam uma coisa, eu estou achando outra. Vocês disseram uma coisa, eu entendi outra. Mas na Câmara, Fábio, até para trazer essa matéria nova, que as pessoas não acompanharam, quem não teve a oportunidade de acompanhar, a Câmara votou ontem, então, o projeto de lei número 38 de 2020, que autoriza essa área pública do Distrito Industrial para a empresa JJ Fabricação de Esquadrias de Metal Limitada. Mesmo com informações divergentes, a gente volta a tocar nesse assunto, porque elas estão nos documentos e há essa divergência. O processo tramitou de forma ágil dentro da prefeitura, isso é um fato. Sim.
E até a chegada na Câmara, onde foi aprovado em 2 comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, e foi votado e aprovado ontem por unanimidade. 13 vereadores votaram, um está afastado por 14 dias, outro é o presidente que só votaria em caso de empate, então, obviamente não foi caso de empate, e todos votaram unanimemente. Ontem à tarde, o empresário esteve na Câmara, ele conversou com os vereadores, provavelmente clareou algumas dúvidas, né, sobre o projeto, e ontem foi votado. O secretário já explicou que não tem, o ex-secretário, desculpe, Abner Dilma, explicou que não tem relação com esta nova empresa, que mantém sim uma sociedade em outra empresa, né? Mas que não está à frente nem por trás deste novo, né? Foi inclusive questionado por Fábio se poderia no futuro vir fazer parte. Não há nenhum impeditivo para que isso ocorra, mas ele afirmou que não teria, esta vontade, até porque deve se dedicar à vida pública, e isso acaba tomando mais tempo do que o de fato ele teria disponível. Certo. Então, isso ficou, eu acredito, muito claro. A Câmara sim aprovou, esse processo anda. E qual é a próxima etapa agora, secretário? Veja bem, só para concluir, digamos assim, para não deixar dúvida para ninguém, faltava a minha colocação, até porque eu fui citado aqui na Com certeza. Na verdade, o senhor foi citado como secretário municipal da Indústria e Comércio e Serviço. E fui assim mencionado com uma rapidez até extraordinária, mas isso eu me orgulho, tá? De que o processo realmente avançou e da maneira como vai avançar. Só para colocar mais 2 situações aqui, senhor Fábio. Sábado eu tive aqui anunciando 4 situações de negócios para Camaquã. Negócios que todos cobram. Cadê a Secretaria da Indústria e Comércio? Onde é que estão gastando dinheiro que não aparece nada? Alguns dizem, né? Mas não tem. Secretaria que não tem recurso. Não tem recurso. Mas então eu lancei aqui 4 negócios protocolados. Uma grande cooperativa que está vindo aí. Já o protocolo oficial foi feito. Uma outra empresa, inclusive... essa outra também, que a gente está repetindo o nome aí e tal, que vai se instalar lá no Word. Uma outra empresa que está, entre aspas, gerando dúvida quanto ao recurso ou não. Eu sei que eu tenho toda a documentação. Nós vamos tentar iniciar o processo. De onde vão tirar dinheiro não importa para a prefeitura. O que nós queremos é trazer investidores. Daqui a pouco alguém diz assim, mas o secretário da Indústria e Comércio fechou as portas de uma empresa que foi para a TAPES, que gera 130 empregos e 100 milhões de investimento. Que secretário louco é esse? É a mesma coisa que ele está dando crédito para uma empresa que quer se instalar e não seria ninguém louco, maluco de vir perder tempo, fazendo projetos, fazendo pesquisas, gastando tempo e dinheiro para não ter fundamento. Então isso eu acho que seria uma coisa até, de certa forma, fora de contexto, né? Sim. E eu digo assim para vocês, olha, a gente está lá trabalhando e esses 4 projetos que estão sendo protocolados aí, se Deus quiser, vai sair tudo certinho, vai dar tudo corretamente. Não sei se, provavelmente não estarei na pasta, porque é a eleição deste ano, não sei que situação vai se direcionar, mas assim, quando não há investimento, há reclamação. Quando há investimento, há alguns impeditivos. Nós vamos ter mais, então, porque vai ter mais coisa pela frente. Tá? Se o objetivo é esse de achar algum probleminha, entre aspas, nós vamos achar mais coisa. Não é o caso, secretário, agora de... O Fábio, não é o caso agora. É uma das... Se vocês virem o histórico dela, e vai se apresentar no momento certo, ela tem 4 ou 5 prêmios a nível de Brasil. Está vindo para Camaquã. Secretário, não é agora o momento, então, de, a partir destes detalhes, como o senhor trouxe, não é melhor agora, a partir de agora, então, corrigir o percurso não ter nenhum tipo de divergência? Essa divergência, ela não é divergência. O senhor tem a opinião de que seja, porque se foi tudo correto e foi aprovado, é porque não há divergência. Me desculpe. Okay. Olha, eu volto a dizer... A Procuradoria do Município, todos os departamentos aprovaram. A Câmara de Vereadores aprovou. E veja bem, a Comissão de Justiça CCJ. Ela é rigorosa. Tanto é que... Você acredita que ninguém tenha lido, o secretário, esse parágrafo? Se não me engano, ela até... Do protocolo número 4222? Até comentaram. Mas para um pouquinho, não teve que voltar o projeto? Não voltou. Ele foi certo.
Ele foi Teve correto alguma e não consulta voltou. prévia dessa empresa, um checklist? Olha, vai por esse caminho ou tem que ser dessa maneira, o que não é nada ilegal, né? Pode A acontecer. própria empresa fez um plano de negócio, fez um projeto de arquitetura, que eu vejo assim, ó, inclusive, mas ele que aceitou, o proprietário dessa empresa, de comprar, a logística do terreno é uma faixa de terreno. Sim. Deixa eu perguntar E ela uma está coisa aqui. localizada exatamente onde, secretário, ali naquela área? É Ali onde tem ao aquele- lado esquerdo em que está olhando, obviamente, para o adversário lado Tem esquerdo. tem um amigo contador que está perguntando aqui uma Sim, coisa, sim. até para esclarecimento deles, da Mas- empresa. Ele pergunta o seguinte: a prefeitura, normalmente, não libera o KNAI de indústria para um terreno, para um prédio eu de tinha Camaquã, visto isso. para uma casa que é na 7 de setembro. Como é que a prefeitura conseguiu liberar um KNAI, um alvará para essa empresa, sendo que a indústria é proibida tu botar na indústria? Não, mas veja bem, é um endereço só de correspondência, um endereço só para fins de correspondência e responder. Essa regra Não vai é. se aplicar às demais empresas? Não, mas isso existe. Qual é o... Não, mas é- não, Tá, isso mas aí então não. convido ele para ir na secretaria agora de tarde, a gente explica direitinho como é que é. Entendeu? Não, porque às Porque vezes o a KNAI empresa- da empresa tem impedimentos. Não, mas aí diz ali, vai exercer atividade no local? Não. Ponto. Tá resolvido o problema. Ô, Fábio, então, é só para retroagir ali no ponto, secretário. O projeto foi aprovado. Quais Sim. os próximos passos agora para que, de fato, a gente agora... Vamos, passado esta etapa, qual é o próximo passo para a implantação? O próximo passo é de fazer o desmembramento da área ali, providência... Isso deve quantos dias, mais ou menos, você acredita? Não deve demorar isso aí também. Tento também fazer de maneira bem ágil. Aí depende do O local que ali, gestione, né? ele tem, obviamente, árvores sobre Não, o isso já terreno. foi até solicitado para o meio ambiente liberar uma poda e arrancar algumas árvores lá, né? E Então acho que esse é o isso aí processo deve agora. andar. Então, acredita que a obra comece quando? Seguindo que o cronograma ainda continue bom, ágil. Essa parte vai depender da empresa. Eu não sei como que eles vão fazer. Se é E recurso quando o cara próprio fica ou não. disponível para a empresa já poder... No momento que fizer a assinatura da Ah, sim. Então o próximo passo é o que... é a escritura, o que nossa parte. é o que assina ali de fato a escritura e, ali com as cláusulas de reversão. E aí o projeto entra na prefeitura normalmente. executar. Exatamente. Bom, acho que Mais você alguma quer dar- colocação? Acho que daqui a pouco mais alguma coisa que tenha Eu passado só acho aqui. assim, ó, é minha opinião particular. Eu acho que, como secretário, todo e qualquer assunto que seja tratado com a minha pasta, eu estou disponível no horário comercial lá para saber todos os detalhes de tudo que acontecer. Porque tudo é transparente antes de... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que o Sidney é ladrão. Mas se não é, não é. Não, só um pouquinho. O senhor me chamou. Entendeu o que eu quero dizer? Antes Não, de dizer... eu não entendi, desculpa, antes secretário. Antes de fazer a matéria. Vamos lá, vamos sentar lá, vamos tomar um cafezinho. O que é verdade e o que não é verdade? Porque pode parecer que isso aqui seja uma coisa de má fé, que eu creio que seja, não do senhor. Não, aqui nós não personalizamos quem faz Mas a veja matéria. bem, É a rádio que... porque esse tipo de coisa, ainda mais numa pandemia, que o pessoal tá mas estressado, não. eles veem... Secretário, tem algum não, outro? não, O ano não. passado foi anunciado, agora ele pergunta vamos por uma lá. questão. Algum momento deve ter trancado. Tem quê? um outro projeto semelhante com o objetivo de vender para uma indústria de imóvel uma área. No passado a gente divulgou, me lembro que teve uma repercussão bem positiva da instalação de uma fábrica de imóveis também no distrito. Esse processo não andou, ele foi em novembro do ano Parece passado. que o interessado acabou desistindo da área. Por que o senhor acha que ele existiu? Eu acho que ele alugou ali, se não me engano, não sei se é o E mesmo. inviabilidade econômica, provavelmente. Eu não sei, talvez recuou, porque tem muita gente que está fazendo investimentos e outros estão recuando, tendo em vista o processo daqui, né? Ano Então que não vem. teve nenhum houve nenhum entrave, obviamente, no processo em si. Não, a princípio. Porque assim como tem um empresário desse aqui que quer montar essa empresa, tem a outra cooperativa que quer vir, eles estão olhando o Brasil daqui a 10 anos, não estão olhando hoje. Existe aqueles que acham que não é o momento, que não é a hora, que vão reprogramar seus investimentos. Não, e é exatamente. completamente compreensível na pandemia. Então- Eu lhe pergunto porque esse processo ele é do ano passado e ele até agora ele não se concluiu. Né? Veja bem, Teve- tem coisas claro. que vão faltar no processo e aí ele não avança. É o que eu acabei de dizer. No momento que botar qualquer documento dentro da prefeitura que tiver correto, ele vai chegar nas mãos com a maior rapidez possível. Isso não tem problema. O plano de negócio, então, ele não é um documento que não precisa ter dados ali nele corretos. Então, Não, incorreto não é possível. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma programação dentro de um plano
inicial. Pode ele aumentar, como ele pode diminuir. Isso vai depender de cada empresário, porque pode, no correr da obra, faltar dinheiro, pode faltar, digamos, matéria-prima, ou faltar... Enfim, pode ocorrer alguma coisa que não tem que... Vamos supor a gente pegar e dizer, olha, tu tem 15 dias para terminar a obra. Não há esse tipo de aperto no empresário, até porque a gente vê que muitas coisas podem depender não do próprio empresário, e sim de outras coisas paralelas, tá? Então, mas tá bem, secretário. Eu acho que eu queria agradecer, na verdade, a disponibilidade, né, Fábio? Que bom. Secretário coloca a sua opinião, tá interessante esse assunto. Eu acho que e eu me coloco, repetindo de novo, né? À disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Eu sou transparente. Quem me conhece sabe que um momento ou outro eu viria aqui para explicar. Eu não sou, veja bem, Fábio e Rodrigo, de estar fazendo live, de estar aparecendo aqui para fazer, digamos assim, coisas que não vão trazer resultado. Eu venho aqui quando tem uma coisa de resultado. Eu venho aqui quando tem coisas objetivas, coisas acontecendo, fatos. Tá. E para isso que eu vim aqui, agradeço a oportunidade. Eu vim sem avisar. Não, mas é o seu, como a gente falou, o nosso objetivo é ouvir, obviamente, mas é importante, sempre todos os lados. É importante a gente ter essa informação. Secretário Sidney, muito obrigado pela presença aqui. Engrandece o programa com a sua presença aqui, justamente demonstrando a sua manifestação a respeito da matéria que nós fizemos ontem. E obviamente as outras pessoas que foram citadas na matéria, inclusive o sócio da empresa, ou quem se atingiu, seja atingido pela matéria, tem o direito